O urso, quando se vê perseguido por seres humanos, ele inventa um jeito de virar a situação de modo que o perseguidor vire ele. Não é possível ele fazer isso sem ele ter alguma concepção do que vai acontecer depois. E quem tem um cachorro, vê que o cachorro age de uma maneira intencional. Ele tem uma intenção. A intenção dele é de curto prazo, evidentemente. Tá certo? É claro que ele não é capaz de conceber uma vida inteira, fazer um plano de vida. Quando eu crescer, eu vou ser engenheiro, etc. O cachorro não faz isso. Mas pelo menos os seus próximos atos têm um senso de finalidade. Né? E se eles têm um senso de finalidade, essa finalidade é o quê? É a realização da sua própria natureza. Eles não vão agir contra a natureza deles. Portanto, não podemos conceber a natureza como algo que foi como uma mera, na base do Spinoza, como um mero conjunto de modificações da substância, desprovidas de qualquer substancialidade própria. Não, ao contrário, cada um tem uma natureza própria, tá certo? E isso significa que Deus não impôs às criaturas leis regulativas desde fora e desde cima. Mas, ao contrário, desenvolveu cada ser para que se realizasse de acordo com a sua natureza. Não é isso? Então, se é assim, o monismo do Spinoza já acabou. Não é isso? Então, não é possível que todos os entes sejam apenas ilusões criadas por, vamos dizer, por um Deus onipotente que as projeta para fora, obrigando-as a agir segundo as linhas que ele mesmo determinou até o fim das suas existências, sem que elas tenham nenhuma possibilidade de escolha, nenhuma liberdade. Então, aí o Schelling diz, existe liberdade na natureza. Hoje em dia, gente, nós vemos que existe esse negócio finalístico até na escala subatômica. Isso, você, da física quântica, ela mostra que tem certas partículas que elas têm como se fosse uma liberdade de escolha, elas não estão predeterminadas. A partícula, num certo momento, ela pode decidir se ela vai para cá ou para lá. Não é previsível, só é previsível estatisticamente. Então, se isso é previsível estatisticamente, então não há uma causalidade mecânica implacável. Tá certo? Tudo na natureza tem margem de manobra, desde um gato, um urso, até uma partícula subatômica. Então, o tempo está dando cada vez mais razão para o Schelling. Né? Então, bom, então, com isso aí nós resolvemos o problema do Spinoza. Tá certo? Mas sobra o problema do Fichte. Né? Então, se nós entendemos que nos entes da natureza existe uma certa margem de liberdade, então significa que algum tipo de eu eles têm. Algum tipo de liberdade interior eles têm. E essa liberdade é o próprio eu. Então já não podemos conceber o eu como uma substância única e universal. Existem vários eus. Né? Então, claro que a liberdade desses eus é relativa, mas ela existe efetivamente. Então, com isto, o Schelling vai se aproximando cada vez mais da cosmologia cristã. Santo Tomás de Aquino. Eu tenho um resuminho aqui da cosmologia cristã feita pelo John Laughlin. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês verem o contraste entre essa concepção e essas concepções gnósticas e hinduístas que acabaram influenciando tanto a filosofia ocidental. Então diz ele, a distinção fundamental entre a cosmogonia judaico-cristã e as outras é bem fácil de explicar. Na tradição judaico-cristã, a criação é o resultado de um ato livre e amoroso de Deus. Em consequência, o universo criado é basicamente bom, ordenado e inteligível. As palavras de abertura do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3, afirmam: por ele todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Enquanto a sentença Deus viu que era boa, repetida 6 vezes no primeiro capítulo do Gênesis. O universo, portanto, não é em si mesmo eterno ou divino. Ele foi criado, vai ter um começo e vai ter um fim. Nem é a criação uma progressão necessária desde um absoluto impessoal,
como viriam afirmar os neoplatônicos, ou em uma degradação ou colapso, como viriam argumentar muitos mitos orientais. E a gnose também, quer dizer, houve um desastre inicial, uma parte da divindade se rebela contra a divindade espiritual e cria este baixo mundo por um processo de degradação. Né? Uns veem como uma degradação, outros como uma progressão, etc. Mas, de qualquer modo, não existe nessas concepções um hiato entre a divindade criadora e o universo criado. O universo criado procede dela. Né? As almas não estão aprisionadas em seus corpos em decorrência de uma catástrofe e sua existência não precedeu a criação, tanto quanto mais, nada mais a precedeu. As almas não são parcelas da substância divina, embora desfrutem da inteligência e da liberdade, e, embora tenha sido criado à imagem de Deus, o homem é ontologicamente separado, distinto de Deus. Portanto, ele não é, vamos dizer, uma modificação da substância divina. Ele é um ente que tem a sua natureza própria, tá certo? E que participa de alguns atributos divinos, né? Mas não é divino em si mesmo. O homem é convocado a retornar a Deus e unir-se a Ele, mas nessa união a separação é preservada. Como diz o São Tomás de Aquino, nele estaremos fundidos, mas não confundidos. Quer dizer, a sua individualidade não se dissolve no seu retorno à eternidade. Né? A teologia cristã e judaica da união é precisamente o oposto de uma cosmogonia da unidade, segundo a qual tudo, inclusive o homem, é ontologicamente contíguo com o absoluto. Mas ainda na visão judaico-cristã, o mundo criado é real. Ele não é, como sustentavam os orientais, uma ilusão que esconde a fundamental unidade da realidade. Porque a criação é boa, o mal não lhe é inerente. Em vez disso, o mal vem do homem, isto é, da liberdade que Deus criou. A separação entre o homem e Deus é o resultado de uma rebelião moral e somente dela. Ou seja, o mal é um acidente na criação. Né? E esse acidente foi criado pelo homem. Né? Claro que a possibilidade do mal já existia antes, mas existia apenas como possibilidade. O mal é a presença do mal no mundo, e não só no reino das possibilidades, é determinado por uma escolha humana. Longe de ser um fato intrínseco à existência da criação, o mal, na visão judaico-cristã, é precisamente aquilo que tenta destruir a criação. Claude Tresmontin escreve: o mal é a destruição da criação, é a oposição à criação, é uma inversão dela, e ela é propriamente espiritual e não física. O mal não é matéria, mas vontade, ou vontade própria. Ou seja, o mal não está na matéria, ou seja, no mundo criado, na natureza. O mal está justamente na liberdade humana. A liberdade humana é que escolhe o mal. Não, se ela não pudesse escolher o mal, não seria liberdade alguma. Né? Tá certo? Portanto, a existência de uma criatura livre implica que ela possa escolher o que não deve escolher. A separação entre o homem e o Deus é certamente em parte ontológica, porque o homem não é divino. Então, existe uma distinção da própria entre a natureza do homem e a natureza do ser. Portanto, o homem não é divino. Mas essa separação é em parte moral. Quer dizer, quando Deus cria o ser humano primordial, Adão e Eva, eles já são distintos de Deus. Eles não são Deus de maneira alguma, tá certo? Porém, a separação é agravada pelo ato da liberdade. Portanto, a separação é em parte ontológica, mas principalmente de ordem moral, resultado da escolha. A bondade da criação é sublinhada pelas doutrinas especificamente cristãs da encarnação e da ressurreição da carne. Os evangelhos contam-nos, aspas, Deus tanto amou o mundo que lhe deu o seu único filho, para que quem quer que acredite nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao fazer isso, Deus santificou o corpo e enfatizou o seu amor pelo mundo que ele havia criado. Os cristãos, e em menor medida os judeus, aspas, aqui ele está citando um parágrafo do Leszek Kolakowski, acreditam na bondade, embora relativa e derivada, da história profana da vida secular. Essa atitude foi confirmada no dogma cristão da encarnação, da ressurreição do corpo e da alma como forma do corpo. Fecha aspas. Com certeza não pode haver mais forte ilustração da visão segundo a qual o eterno pode inerir ao finito do que a encarnação de Cristo como homem. E como veremos, o último Schelling
azeitará com o vocabulário religioso o seu desejo de criar um real idealismo. A rebelião do homem tornou-se possível graças à sua liberdade genuína, que Deus também criou. Esta liberdade também tornou possível um genuíno diálogo entre Deus e o homem, que permeia a totalidade da Escritura Sagrada. E aqui ele cita o Claude Tresmontin, no livro La Prescience de Dieu, a Presciência de Deus, onde dá uma lista dos diálogos que na Bíblia existem entre o homem e Deus, que são uma infinidade. Quer dizer que se o homem fosse apenas uma modalidade da substância divina, uma modificação da substância divina, não tendo nenhuma existência por si, como seria possível conversar com Deus? Seria o próprio Deus conversando com ele mesmo. Abraão pechincha com Deus a quantidade de homens justos que tem de haver em Sodoma para impedir que toda a cidade seja destruída. Nesse caso você vê, e também no livro de Jó, você vê uma oposição entre a opinião de Deus e a opinião do homem, num diálogo. Deus quer assim, mas o homem quer que seja o contrário. Então ele fala com Deus para ver o que ele consegue. No livro de Jó acontece a mesma coisa. Quer dizer, Deus fez certas coisas e Jó cobra dele uma explicação. O que significa que Jó está contra aquilo, né? Então, quer dizer, a separação entre o homem e Deus, ela pode tomar uma forma de uma oposição. Esta oposição será legítima enquanto ela reflete a simples natureza do homem e as suas necessidades. Mas ela se torna assume o caráter não de uma oposição, mas de uma rebelião, quando ela se torna uma oposição a toda a criação. Né? A Virgem Maria responde livremente ao arcanjo Gabriel: faça-se em mim conforme a tua vontade. E o próprio Jesus ensina: pedi e vos será dado. Que sentido faria você pedir se você é apenas uma modificação aparente da substância? Então, por aí, por essa breve descrição, você vê quanto nós estamos longe das concepções do Kant e do Fichte e do Spinoza, e está se preparando um retorno à cosmogonia cristã na mente do Schelling. Ele, ao longo da sua vida, ele vai aprofundar isso aí e vai dizer o seguinte: a natureza é a mente visível e a mente é a natureza invisível. Mas é a mesma coisa que está por trás. Portanto, você tem um eu criador por trás de tudo isso, e esse eu criador não é o eu humano, é o eu divino. Tá certo? Do qual, quer dizer, isso aí eu mesmo já aderi a essa tese faz tempo, que nós só temos um eu por delegação divina. Deus cria o nosso eu. Nós não podemos. Criar o nosso eu, quer dizer, não o cria inteiro. Ele cria a possibilidade desse eu criar-se a si mesmo por livre escolha ao longo do tempo. Quer dizer, como diz o Zonde, as escolhas farão o destino. Quem faz a escolha? Somos nós mesmos. Mas de onde eu tirei a possibilidade de fazer a escolha? Esta não fui eu que criei. Então, quer dizer, nós temos uma liberdade, mas uma liberdade que não é causada inteiramente por si mesma. Nós sempre escolhemos dentro de um quadro de possibilidades que nós recebemos pronto, no qual nós não fizemos absolutamente nada. Não é isso? Então, um pouco mais tarde, Schelling verá que a característica fundamental tanto da natureza quanto da mente humana ou do eu é a sua criatividade. Quer dizer, a possibilidade de tentar coisas que ainda não foram tentadas. Hoje nós sabemos que existem novidades na natureza. Não temos mais aquela ideia da natureza como uma máquina que foi construída. A ideia do tempo de Descartes e do próprio Newton. Quer dizer, uma máquina que foi criada por um relojoeiro, ele em seguida deu corda e aquilo continua funcionando automaticamente. Dentro da própria física quântica, você vê hoje que a concepção da natureza é muito mais criativa. E quando você vê esses estudos, por exemplo, do Rupert Sheldrake, a respeito da tal da ressonância mórfica, você vê que existe uma memória na natureza. Mas esta memória não predetermina o que vai acontecer em seguida. Então, isso funciona exatamente como a liberdade humana. Quer dizer, não faria sentido você falar de uma escolha se você não tivesse memória. Não é isso?
Você vai ter que escolher entre coisas que você conhece de algum modo e que ao longo do tempo se conservam na sua mente. Mas isto que vem do passado não predetermina o futuro. Quer dizer, o passado cria um leque de possibilidades, mas ele não determina qual a possibilidade que você vai escolher em seguida. Então, esta tensão entre o determinado e o indeterminado é uma das características principais da psique humana. Se vocês lerem a minha apostila, que é a Psique, que é uma apostila horrível, porque é apenas uma transcrição de aula e está muito mal feita, mas o que tinha que ser explicado está ali explicado. Você verá que em psicologia, isso todos os psicólogos, sem exceção, só falam de uma causa psíquica das ações quando esta causa nem é totalmente determinada por causas anteriores, tá certo? E nem é totalmente livre. Quer dizer, é uma liberdade condicional, por assim dizer. É só aí que você pode falar de uma causa psíquica. Por exemplo, se você cutuca uma pessoa e ela tem uma reação reflexa, isso não é, você não pode dizer que houve uma causa psíquica, isso aí é uma causa neurológica apenas. Tá certo? Mas, se existe uma situação na qual há uma certa margem de manobra e aquele indivíduo, aquela entidade em particular, pode reagir desta maneira ou da outra e escolhe uma delas, então aí começa a falar em causa psíquica. Né? Naquela apostila eu disse assim, existem vários tipos de causas, uma delas seria, vamos dizer, as causas puramente físicas que são marcadas pelo elo de necessidade. Necessidade vem do latim nexedo, quer dizer, aquilo que não cede, aquilo que não pode ser de outra maneira. Tá certo? Então, necessidade é o conceito principal de qualquer explicação científica. Só que existem dois tipos de necessidade. Uma que chama necessidade metafísica, que é a necessidade absoluta, né, que é inelutável, como por exemplo, quando você soma 2 mais 2 vai ter que dar 4 de qualquer jeito. Tá certo? Ou, por exemplo, as propriedades que você pode deduzir de um triângulo, tá? Elas estão lá necessariamente e não tem como aboli-las. Existe a necessidade física ou relativa, que é de tipo estatístico. Toda a nossa física é baseada nesse tipo de necessidade relativa. Tá certo? Porém, nem mesmo a necessidade relativa explica os atos psíquicos. Tá certo? Porque o máximo que uma explicação física pode lhe oferecer é uma probabilidade, quer dizer, é uma probabilidade X de que isto aconteça ou de que aquilo aconteça. Porém, os atos psíquicos eles não se detêm na probabilidade estatística. Eles escolhem alguma coisa. Então, por exemplo, você pode dizer que existe uma doença que é assim, 30% dos casos são autorremissivos. É o famoso caso do Darcy Ribeiro, né? O cara está com câncer, o médico falou para ela, 32% dos casos dessa doença são autorremissivos, se curam sozinhos. Ele falou, tô nessa, e saiu do hospital e foi para casa. E, felizmente, funcionou, mas não precisava ter funcionado. Porém, esta remissão é puramente estatística, ele não se curou por decisão própria. Tá certo? Então, esta autorremissão não é um fato de ordem psíquica, mas de ordem fisiológica. Né? Mas a escolha do ser humano, eu vou casar com essa, eu vou casar com aquela. Bom, vamos dizer, você tem 70% de chance que ele case com a Mariazinha e 30% de que ele case com a Joaninha. Né? E ele escolhe uma das duas. Então, a explicação física se detém na estatística. Não pode dar um passo mais adiante. Não pode dizer o que vai acontecer. O que vai acontecer depende do quê? Da liberdade. Então, a psique humana é caracterizada pelo exercício da liberdade dentro de um quadro limitativo. Isso, todas e quaisquer explicações que a psicologia tenha dado para os fenômenos psíquicos leva isso aí em conta. Pode haver até, claro que dentro da concepção dos psicólogos, a psique é um elemento quase misterioso, que eles dão muitas definições diferentes. Pode haver até o sujeito que diz que todo o universo é psíquico, como Jung, ou pode haver outro como Skinner, que diz que não existe psique nenhuma, que tudo é fisiológico. Mas, nos dois casos, está subentendida essa definição.